Olá, está no ar o episódio número 1 do podcast Sem Razão. 3 mulheres, 40 a mais, que não tem nada a perder, nem reputação. Será? Eu sou Letânia Chaves, estilista, figurinista, adepta da vida simples, porém efervescente. Não tenho filho, não tenho pet, não tenho planta e por isso tenho muito tempo livre que eu invisto em prazer, diversão e podcasts que eu escuto freneticamente e por isso estou muito feliz de estar aqui começando o nosso podcast com vocês. Que delícia! Eu sou Letícia Rena, sou comunicadora, jornalista, apresentadora de TV, de eventos, mãe de 2 meninas lindas e sou uma entusiasta da vida depois dos 40, porque eu tô sentindo que dá para desapegar das regras, isso tá bem gostoso. E afinal de contas, gente, assim, ser edificante é um negócio que pesa muito e eu não tô afim. Esse podcast tá aqui para falar disso também. Verdade. Eu sou Fabrícia Dolabella, Ariana Raiz, mãe de 2 também, como Letícia. Mulher polvo, daquela que chuta, cabeceia, marca gol e chupa cana. E eu já quis muito ter razão nessa vida. Hoje, realmente, eu só quero ser feliz. E assim chegamos, minhas queridas, ao tema de hoje. Ser feliz ou ter razão? Ah, gente. Parece tão é isso, simples, né? Eu já quis ter razão demais nessa vida. Vou falar a verdade. Eu fui adolescente chata. Eu fui assim, né, minha juventude, vamos dizer, não que eu me ache velha, mas os 20 e poucos. Queria ter razão demais, cresci na defensiva e na ofensiva e aquela coisa. E aí a gente vai tomando na tarraqueta e vai vendo que precisa não, né? Aí até que vem os 40, vem filho, que aí filho dá uma porradinha na gente, na vida. Cara, filho é muito bom pra flexibilizar. Flexibiliza a vida total e aí a gente vai vendo que a gente pode ser menos. Na verdade, seja menos. Daí vem o meme. Precisa. Seja menos. Não precisa, não. Dá pra ser só feliz e deixa o outro falar lá. Deixa o outro levantar a bandeira dele se você não concorda. Acho assim, hoje eu escolho a briga que eu vou entrar. Não sei vocês. Nem sempre eu consigo, gente. Isso foi o que me ocorreu quando você falou de que mais jovem você ficava muito ofensiva, defensiva, ou seja, isso é uma batalha. Total. E a gente enfrenta muitas batalhas todos os dias na vida. O negócio a gente precisa tomar como nossa todas as batalhas que se apresentam. Alguém toca a corneta lá na esquina e você sai correndo pra guerrear? Eu não. Mas eu mesmo assim acho que ainda, talvez por não ter filho, ainda fico muito na vontade de ter razão. Sofro um pouco. Se a opção aparece, tipo ser feliz, ter razão, me grudo no ser feliz com bastante tranquilidade. Mas ter razão é tão gostosinho que eu fico apegadinha a ter razão. Só que você tá no podcast que chama Sem Razão. Não, aqui então, nós mas não vamos deixar você ter razão. Olha, é por isso que eu estou aqui. Eu tô aqui exatamente para perder um pouco da vontade de ter razão. Mas é legal você admitir isso, né? Porque quando a gente fala assim, ser feliz ou ter razão, parece muito simples a resposta. Ser feliz, é claro, mas, cara, isso é um processo. Longo, é um aprendizado. É um aprendizado. É um processo muito difícil. Eu tô também em processo e eu sinto que pode parecer até clichêzão também, mas depois dos 40 isso mudou muito pra mim. Mas por uma questão da minha vida pessoal, de transformações, de mudanças que eu vivi na minha vida pessoal, no sentido de, cara, eu sofri muito, assim, por um período, porque eu tinha razão. Entende? Eu tinha razão. Você achava que tinha ou você tinha mesmo? Eu tinha, porque eu tava vendo uma situação, essa situação existia e rolou todo um... A injustiçada. Você foi injustiçada? Eu fui bastante injustiçada, fato. Mas aí hoje eu olho pra trás e penso, nossa, como eu perdi tempo. Querendo porque a outra pessoa que tinha razão. querendo mostrar que eu tinha razão, Sim, querendo que a outra pessoa reconhecesse outro. que eu tinha razão. E eu deixei de ser feliz. Quando eu finalmente pensei, essa batalha não é minha, eu vou cuidar do que é meu, das minhas atitudes, da minha postura diante da vida. Aí eu escolhi que eu não ia mais ficar brigando para ter razão. E isso te deixou mais feliz, você acha? Muito foi uma mais conquista? leve. Menina, renasci. Foi, sem dúvida nenhuma, uma conquista. E foi uma conquista também, até no meu maternar, sabe? Porque uma das coisas que começou a pesar nessa época foi, o que eu estou ensinando para as minhas filhas? Eu sou mãe de 2 meninas, sabe? Então,
Eu precisava dar o exemplo também, né? Cara, Por isso que eu traz acho a que gente pro filho centro, traz. né? Ter filho traz a gente pro centro, assim, quem que eu sou, mas quem que eu quero que elas sejam, então eu tenho que me melhorar para que elas tenham exemplo. Eu também passo por isso. Não, e eu né? imagino que a vontade de que essas jornadas todas que a gente, aos 40, sabe que passou, vontade de que elas sejam mais leves para as meninas que vocês têm. Eu acho que isso deve ajudar muito a essa coisa da escolha das batalhas. Mostrar para as meninas que as batalhas existem, vão estar aí, vamos brigar, mas que talvez o caminho até escolher as batalhas possa ser mais suave, mais Olha, uma legal. das coisas que eu tô aprendendo foi até uma descoberta, um insight, né, em terapia. Sabe daquela coisa que você vai fazendo sessões e sessões de terapia, aí o profissional, quando é bom, te conduz de forma que você mesma perceba, né, as coisas. E aí um dia eu consegui me descolar dessa imagem da mãe martirizada, sabe, assim, vou ser melhor pelas minhas filhas e tal. Claro que é muito importante eu dar exemplo para as meninas, e nessa situação específica da qual eu parti aqui, era muito importante mesmo. Agora, gente, ao longo da vida, eu percebi que é tudo bem e é maravilhoso eu pensar, não é por elas, é por mim. Claro. Eu claro. quero, ou eu não quero. Entende? Não é por dar exemplo, sabe? É por fazer o melhor na caminhada. Que é o exemplo na que eu quero jornada. dar, de exatamente. inteireza, De assim. tá Elas ali. sabem que eu sou falha, Claro, elas claro. sabem que eu também gosto de me divertir, que eu também, né, tem coisas que eu quero pra mim, tem experiências que eu quero pra mim, e tá tudo bem, isso é maravilhoso. Agora, tem coisa mais sem razão do que ser mãe? Ser mãe é um negócio Não, que a gente... não tem. O que tem mais é a cagação de regras sobre o que é ser uma boa mãe. Então, acha aí um monte de grupo de rede social do que é ser mãe, um julgamento do caramba, e aí, cara, mas não tem. Você dá palpite na criação de filho de outra... Não existe isso, cara. É um negócio que é sem razão total, porque assim, não tem o jeito certo, tem o jeito que a gente dá conta, tem o jeito que a gente consegue, naquele dia, se tá mais cansado, se tá menos cansado, não vou gritar com meu filho, vou ter uma educação zen. Aí o menino te estressou, você já grita e já estressa e já faz tudo diferente do que você pensou. Eu acho isso aí, é aprendizado todo dia. E eu que não sou mãe... E vamos pra análise depois. Eu adoraria dizer, por exemplo, que não enfrento julgamentos, mas em não ser, isso já traz também uma carga social. Deve ser muito julgada por Ou isso, seja, né? não importa que nesses sentidos a gente seja diferente, assim, as cargas que jogam, ou seja, as batalhas que se apresentam, cara, é pra todo mundo, vai ter, entendeu? Vai ter batalha interna, externa, por exemplo, questão de ser mãe foi uma decisão minha, não ter filhos, eu não quis ter filhos, a vontade, eu fiquei ali esperando aquela vontade aparecer. Nunca que veio. Não veio, também zero sofrimento, não fiquei buscando ela, fiquei esperando calmamente, eu até discutia. Tinha que querer ser mãe. Não pois é, nem conflito, assim, desse tipo, foi bastante tranquilo, mas isso desperta nos outros reações muito estranhas, assim, como se as pessoas tivessem o direito de achar o que é certo, o que é errado sobre a minha vida, a minha decisão. Assim como as pessoas acham que estão no direito de achar que está certo ou errado do jeito que vocês criam as filhas de vocês. Exatamente. Quem É tem igual, razão? entendeu? Quem tem filho, quem não tem filho, quem ficou solteira, quem casou, quem divorciou, quem separou. Algo tem razão nessa vida, meu Deus do céu. Agora, sabe onde é que eu acho que maternidade me ajuda muito a flexibilizar nisso de ser feliz ou ter razão? É assim, é claro que eu seria muito feliz se as minhas filhas chegassem da escola e fossem direto pro banho, colocassem a roupa suja no cesto. Sei como é. Sabe? Aí Sei desce como é pra demais. jantar, faz atividade, escova os dentes, passa fio dental. Aquele robozinho que a gente idealizou e que Pois nunca é. veio. Aí como essa porcaria desse robozinho que me venderam veio avariado, não tem assistência técnica, eu descobri que sou eu que preciso ir para assistência. Isso é maravilhoso, porque aí rola banho de lenço umedecido de vez em quando? Claro! Claro! Gente, eu vou debater com a criança de 7 anos que tá cansada, ela teve educação Dormir física. sem escovar dente? Quantas vezes? Quem Não nunca, é? né? Inclusive. Gente, mas até a gente, fala sério, né? Porque, tipo, voltou numa festa, podre, cansada, meio bêbada, sentindo que vai colar aquela ressaca amanhã, trash. Vou tirar a maquiagem? Confesso, na maioria das vezes tiro.
Porque, né? Gosto, vejo prazer nesse ato. Mas às vezes vai com tudo, entendeu? É totalmente foda-se. Aí tá tudo bem também, né? Sabe? Tá tudo bem. A questão é essa. Hoje eu quero brigar com isso? Não. Hoje eu quero fazer skincare? Hoje não. Não, beleza. Aí a gente ainda tá falando aqui de coisas com a gente, né? Você com seu skincare, eu lá, eu deixo essa criança dormir desse jeito ou não. Enfim, agora quando envolve relações interpessoais com pares iguais, é mais complicado, né? Sim, Vocês acham que a pessoa que quer sempre ter razão, ela fica chata? Claro. Eu sou insuportável. Insuportável. Eu sou uma pequena tirana napoleônica. Eu também, Como é que às você vezes, traz me pego argumentos e insuportável. você fica nervosa? Como é que é? Fico, porque eu sou muito perfeccionista. E é uma coisa muito intrínseca ao meu ser. Porque eu vejo aquela pequena perfeccionista quando eu olho pra trás desde criança, assim, sabe? Acho que eu já melhorei bastante, super nessa questão de ser feliz ou ter razão. Já melhorei pensando, tipo, não preciso ser tão dura com as regras, por exemplo. Aliás, isso é a melhor coisa de amadurecer, eu acho. É que a gente consegue, não digo flexibilizar regras, eu não tô sendo, não é apologia ao crime. Você não é aqui, uma não é transgressora das leis. Não é nada das leis, não. Mas eu sou uma transgressora dessa exigência excessiva sobre a perfeição. Esse é o tipo de transgressão que eu acho que com a idade vem muito pro nosso bem. Mas você falou que é chata, de tanto que você quer ter Eu razão. sou insuportável Como em é que entra relação isso? aos outros. Não, comigo eu acho que eu sou ótima. Que fofa você, né? Não, eu me trato bem. Eu acho que eu me trato bem. Mas você Porque é chata como com os eu sou outros. perfeccionista, eu me exijo. É a coisa do skincare. Claro que de vez em quando eu vou pra cama sem tirar O maquiagem. skincare. É a coisa do skincare. Às vezes eu vou pra cama sem tirar maquiagem. Raramente. Por quê? Porque eu sou comprometida comigo mesma. Do tipo, não, vamos aqui fazer essa limpeza. Vou dormir fresca, como o sol da manhã. Ótimo. Mas com os outros é mais difícil pra mim. É como se eu olhasse o outro e pensasse, como é que essa pessoa não está vendo que o meu jeito vai ser melhor? Sabe, é como se é uma visão deturpada que eu tenho das situações. Você acha que isso aí, ser perfeccionista, é qualidade ou defeito? Acho Se você que estivesse é numa as entrevista duas de coisas. emprego, você diria, meu defeito é ser perfeccionista? Não, porque eu tenho senso crítico, né? O que me salva é o senso crítico. Porque perfeccionista e com a autoestima que eu tenho, se eu não tivesse senso crítico, minha querida... Gente, Marina, minha Sociopata. filha, me perguntou hoje cedo. E eu pirei na resposta porque eu não soube dar. Ela me perguntou, mamãe, qual é a sua maior qualidade? Aí eu... Gente, essa menina acordou com isso? E eu fiquei Como assim, cara, sabe aquele negócio, anos de terapia e autoconhecimento e constelação familiar? O que você E respondeu? E eu travei. Diga-me E você, aí, como eu querida travei filha. tanto, ela falou, isso é o maior defeito. Aí eu travei de novo. Falei, puta Mas merda, olha como só. a pessoa pode fazer tantos anos de terapia e não saber dizer qual é a sua maior Gente, qualidade, mas qual é o seu maior maravilhoso, defeito? maravilhoso. Minha filha conseguiu me travar. Isso que você tá falando, porque você falou dela perguntar a qualidade primeiro e eu pensei, não tenho a menor ideia qual é a minha maior qualidade. pensei. Mas quando você disse que ela continuou perguntando o seu melhor defeito, eu tenho uma lista de 8 laudas. Mas você- Não, Mas mas ela escolheria perguntou um? o principal. Ela perguntou Então, mas- o principal. E aí eu pirei no negócio. Falei, não sei dizer minha maior qualidade, nem o meu principal defeito, nem a principal qualidade. Mas olha- Falei, como assim? Eu tenho obrigação de saber dizer isso sobre mim. Mas mesma. olha como o autoritarismo o meu é com os outros, mas é comigo mesma. Claro, ok, vamos escolher um. Agora eu vou demorar pra me dar conta, pra perceber qual é a minha maior qualidade. E o defeito, eu tenho uma lista que eu posso escolher. Não, mas é o maior, o principal. Você tá me perguntando? Você quer que eu responda? Não, é porque a Marina me Você quer que eu me perguntou exponha? qual Só é o pensar. principal. E aí eu pirei porque eu não sabia dizer o principal. Se eu for listar meus defeitos, eu vou saber listar um tanto. O que eu quero dizer E é algumas mais qualidades, fácil, mas o é mais principal. fácil listar os defeitos. Sim, Então, porque a gente, né? Porque a gente é orgulhosa também, né? A gente se ferra, né, E gente? perfeccionistas também. Eu A acho gente que é uma se questão de ferra, perfeccionista. né? A gente chicoteia a gente mesmo, né? Mas, Fabrícia, a Marina, sua filha, ela te ofereceu, assim, umas opções pra você Não. pensar ou não? Pelo menos ela deixou no ar, né? Ela deixou no ar. Você não ficou curiosa E aí, pela não, resposta? eu fiquei curiosa comigo mesma. Eu falei, como que eu não posso saber? Como que eu não consigo responder essa pergunta? Será que todo mundo consegue responder essa pergunta? A qualidade não Você que tá aí vendo, escutando, pensa aí, você consegue responder essa pergunta? Conta pra gente. A principal qualidade, principal defeito. Uma vez eu escutei uma coisa ótima do Jairzinho, filho do Jair Rodrigues, numa entrevista que fizeram com ele.
e estavam entrevistando ele e o pai dele. Acho que era algum programa da MTV há muito tempo atrás. Sim, gente, MTV, sou dessa época. Sou Nossa, dessas. eu não lembro o que é isso. E aí foi o Jairzinho com o Jair Rodrigues no programa. E aí, não me lembro mais quem era o apresentador, perguntou assim para o Jairzinho: como é a qualidade do seu pai? E aí ele respondeu: ele é muito bem-humorado. E qual é o defeito do seu pai? Ele é muito bem-humorado. Eu acho o máximo. É exatamente eu falei, cara, isso. eu acho que é um pouco por aí. Às vezes a maior qualidade sua é também o seu maior defeito. Por isso eu tenho dificuldade de responder essa No coisa caso do perfeccionista. perfeccionismo. Porque, por exemplo, o perfeccionismo ele não pode ser obsessivo. Se ele for obsessivo, compulsivo, ele é uma coisa muito, muito, muito prejudicial. Agora, uma pessoa que é atenta aos detalhes, por exemplo, pra mim é uma qualidade. Ser atento aos detalhes, ser minucioso em tudo, nas relações, ser cuidadoso, isso são valores pra mim, eu diria como qualidades. Agora, ser chato, ser cri-cri, que é um adjetivo que na minha família atribui muito à minha pessoa, ser cri-cri. Mas é cri-cri? Eu sou mesmo, eu admito. Não te acho cri-cri, não. Nossa, eu sou cri-cri pra cacete. Nem eu, tanto tempo convivendo. Gente, eu gosto das coisas muito organizadas, transparentes, e não é uma coisa, porque dizem que isso vira um problema quando, se não tá dessa forma como você gosta, você sofre. Eu não sofro. Talvez eu incomode os outros, porque eu vou querer que esteja do meu jeitão, mas eu não sofro, eu não fico, não me causa um incômodo, por exemplo, a casa tá bagunçada ou suja ou sei lá o quê, se eu não tô afim de organizar e arrumar, limpar. Agora, quando eu tô afim, eu vou às últimas consequências da faxina. É faxina extensa, assim, eu me jogo. Agora, gente, vocês já deixaram de ser feliz por querer ter razão? Demais, gente. Sei lá, num namoro, por exemplo. Adolescente faz isso demais, não. Você já passou fiz por muito. isso? Já, demais. De querer ter razão. Nossa, com meu pai eu fazia isso demais. Eu acho que é mais de família. Eu só consigo pensar em exemplos de família. Não sei se é porque eu falei agora do negócio de ser cri-cri. Mas é uma questão dessa coisa de cuidado. Eu acho que eu tenho uma coisa meio cuidadora, assim, eu fico querendo melhorar as situações e acabo estragando, entende? Eu fico querendo, eu acho que essa coisa do ter razão, você pode querer ter razão até certo ponto, depois desistir e vai ser feliz. O problema é isso, que do convencimento, você ficar tentando convencer o outro de que você tem razão é que é o problema. Mas o problema é quando você não tem maturidade, e é por isso que eu falei que isso acontece muito quando a gente é adolescente. Bom, apesar de que a gente, fazendo parênteses aqui, tem gente que morre assim, eu conheço umas terceira idade que continua ainda assim, na imaturidade. E aí a pessoa ela não dá o braço a torcer. Ela já viu que ela não tem razão, mas ela precisa levar aquilo ali até o final e achar todos os argumentos para que ela esteja certa. E aí eu acho que essa pessoa vai ficando amarga, vai ficando rancorosa, porque você ter que sustentar o seu argumento até o fim só para você ter razão é um misto de maturidade com burrice, com o que mais? Mas, por exemplo, você vê a pessoa assim, né? Você, sei lá, alguém da família, você vê a pessoa sendo... Lá no sul fala murrinha. A pessoa tá sendo murrinha. Murrinha, aqui isso. A gente fala, murrinha, aqui fala murrinha. murrinha. Então a pessoa tá sendo murrinha, tá insistindo naquilo que ela tá vendo que aquela insistência dela não tá sendo boa nem pra ela mesma. Mas você tem uma relação amorosa. Até onde você vai? Essa é a questão. Até onde você vai pra tentar convencer aquela pessoa de que uma mudança de atitude dela, a seu favor, você tem razão, pode ser bom. Lê, pode ser você passou legal. por isso com o Mário, meu marido. Gente, Mário, meu marido, é o marido da É, no Letânia. caso, marido dela. Porque Mas a gente só tudo se bem, refere a todo ele mundo assim. pode chamar de Mário meu marido, porque é Mário meu marido. Mário, meu marido é MMM. Mário meu marido, a gente tem vários embates desse tipo, porque a gente é muito, assim, de gostar das coisas do nosso jeito. Mas acho que aí é que tá o ponto do meio termo. Não é o meio termo, é o meio do caminho. Como a gente sabe que o desejo do outro de ter a coisa do seu jeito, mas é um olhar amoroso sobre o jeito do outro, a gente normalmente consegue achar esse meio do caminho. Mas vocês chegaram a terminar, você se importa de falar sobre isso? Não, Vocês não chegaram a importa. terminar antes do casamento, né? E tinha Sim, a ver a com gente isso teve um também. período. Tinha uma coisa de sustentar, assim, de eu achar que eu tinha razão no modo como eu tava levando o relacionamento. Eu tinha tanta certeza que eu tinha razão que eu não dividi aquilo que me incomodava. E a coisa foi indo como se esse fosse o único jeito de ir, sabe? Até um dia que eu super cansei. E em vez de dividir e chegar nesse meio termo, eu Chutou rompi. a bunda. Eu rompi.
Eu rompi o relacionamento. Eu achei, não tem mais jeito. Só depois que voltamos a conversar, na verdade, ele insistiu por não estar entendendo o que estava acontecendo. E quando a gente voltou a conversar, eu falei, agora eu vou falar. Né? Pra ele tava tudo bem. E aí, quando ele fez esse contato, eu falei, então, agora eu vou falar tudo. E eu falei tudo, despejei tudo em cima do bofe. Talvez ele tenha se arrependido um pouco. Eu despejei tudo em cima do bofe. Escuta agora. Senta e Foi o que eu fiz. Achando do tipo, essa vaca já foi pro brejo, concordo e tudo. Então foi. E né, que aí que eu entendi que, tipo, gente, se eu tivesse falado... Porque ele ficou mudo 48 horas. Ele não fez nenhum contato, eu falei, viu? Não, pera, mas você não ficou falando 48 horas não, né? Não, mas 48 horas você estava pensando sobre. Exatamente. Tá, porque parecia tanta coisa pra você falar, porque sei lá, vai que, né? Porque eu falei. Eu digo que ele ficou mudo 48 horas para mim. Porque eu falei, virei as costas, fechei a porta e fui embora. Eu fui embora, deixei o bofe lá. Com o fígado limpo. Limpa. Cheia de razão. E Mário, meu marido, que lute pra digerir tudo isso. Pra entender tudo que eu quis dizer. Exatamente. Daqui a pouco eu volto pra ver o que deu. Eu não queria nem voltar, eu sabia que não ia voltar. Nada ia acontecer. E aí, essas 48 horas passaram e eu, tipo, viu? Agora ele entendeu e a gente tem que estar separado. Aí ele me ligou 48 horas depois. Viu como eu tenho razão? Exatamente. Viu como eu tenho razão? Aí ele me ligou 48 horas depois, dizendo, eu entendi tudo, demorou um pouco, mas eu entendi tudo que você quis me dizer, eu tô entendendo agora e entendendo eu te digo, não é sobre a gente voltar, é sobre começar um novo relacionamento e eu tô aqui disposto a isso. Uau! E aí começou? E aí recomeçamos. Com a sua razão imposta? Não era imposta, era uma razão dividida. Quando eu dividi o que eu tava sentindo, porque também às vezes a gente quer ter razão, gente, porque a gente acha que a gente tem que estar com toda a situação na nossa mão, sob o nosso controle. Entendi, aí você dividiu o que você estava sentindo. E ele entrou deu a ele a oportunidade de contribuir e se posicionar. Pois mas olha o tempo. Se todos tivéssemos essa maturidade. Pois mas olha quanta maturidade eu ganhei nesse processo. Não é? Pois agora, gente, não é. A Fabrícia falou muito ali que é muito de adolescente. Letânia tá contando essa história. Já não era adolescente? Já não era adolescente, né? Não tão madura quanto hoje, mas já não era adolescente. Mas tinha uma maturidade aí, gente. Tinha, claro, não era adolescente. Não, já não, como dizia minha avó, eu já não cozinhava na primeira fervura, gente. Eu já tinha 35 anos de idade. Então, e eu com, sei lá, depois dos meus 40, eu cheguei a viver um relacionamento em que houve um momento em que eu tive que abandonar a minha própria rigidez, assim, sabe? Do ser feliz ou ter razão. Porque se as coisas não estavam funcionando exatamente conforme o roteiro da minha cabeça... Seu script fonte idealizado. Tirei da cabeça meu script idealizado. E aí eu consegui caminhar para esse lugar do diálogo, de me abrir, porque é uma coragem também, né? Porque quando a gente está sentindo ali que tem razão demais... É difícil se deixar o outro entrar, porque ele pode dar uma desmontada na sua teoria e vai acabar com a sua... É uma perda. É uma perda, né? Mas enfim, foi muito interessante. Agora eu já era madurinha, né? Caindo do pé e entendendo que eu precisava olhar e aceitar essa outra pessoa do jeito que ela é, o que tem a oferecer, o que me faz bem, o que eu não quero, o que não dá pra mim, sabe? Os meus próprios limites. Então é um processo de autoconhecimento também, né? E é um processo que a gente cai o tempo inteiro, né? Porque eu tô falando assim, eu era assim quando era mais nova. Mas, gente, essa coisa de ter razão de vez em quando, eu ainda escorrego. Eu lido muito com escorrego. Mas, de modo geral, ser feliz. Sabe? Ser feliz, claro. Não. Cada vez mais. O negócio é cada vez mais. O objetivo sempre é ser feliz. A gente só demora mais ou menos pra se dar conta disso. E chega isso. Mais ou menos estraçalhada do outro lado. Mas agora a gente tá chegando bem pouquinho estraçalhado. Sair mutilado ou abrir mão da razão? Então. Abrir mão da razão e sair inteira, né? Inteira, claro. Mas eu acho que passa um pouco por aí mesmo, assim, não é nem só em relação à briga que eu quero entrar, que eu quero comprar, não. Passa um pouco assim por, quero ser eu mesma. E vou entender que um monte de gente não vai gostar. Desculpa. Olha aí, como esse ano eleitoral. Vocês perderam amizades? Vocês ficaram estremecidas com a família? Com amigos? Demais. Eu saí do grupo da família, gente. Eu não. Eu saí do grupo da família e falei,
com licença, volta após as eleições. Eu saí de um deles também. Só não pedi licença nem nada, porque eu achei que já tava uma zona, que já tava uma zona aquele negócio ali mesmo, ninguém ia nem reparar que alguém saiu. Saí, fiquei leve, maravilhosa, continuo amando as pessoas. Pois é, o meu não voltei até hoje. A eleição passou, o ódio ainda está presente em parte da família, então prefiro não voltar por enquanto. Na próxima novela eu volto. Porque... Eu tenho muita sorte porque as pessoas muito próximas, por quem eu realmente tenho afetos, assim, não há discordância. Um total acaso, porque né, é muito difícil isso. Uhum. Mas eu tenho uma família muito pequena também e muito alinhada ideologicamente. Mas sim, eu tenho convivências compulsórias com pessoas que eu acho que eu vou evitar o máximo que eu puder por essa razão. Mas isso é uma coisa que eu tenho pensado demais. Será que vale a pena a gente romper relações? Conheço gente que defende veementemente. Sim, se a pessoa pensa diferente, porque ela tem outra visão de mundo, e aí não quer conviver com essa pessoa. Eu tenho questionado muito isso. Mas pra vocês verem como eu sou realmente uma tiranazinha napoleônica. Porque isso é achar que eu tenho razão e o outro acha que ele é que tem razão. E aí fica cada um na sua razão e ninguém é feliz. Você acha que você tá feliz aqui, o outro acha que tá feliz lá, mas a convivência tá sendo perdida. Isso é uma coisa que eu acho que todo mundo tem que Mas aí é que eu acho que vai a questão da medida de achar um meio do caminho. Porque pra mim a medida disso é a medida do afeto. Essas pessoas com quem eu sei que por um bom tempo ainda vou evitar a convivência, não são pessoas que esse afeto investido vai me fazer uma falta, entende? A perda, eu consigo lidar. Tipo, eu consigo realizar esse prejuízo. Vai embora tranquilo que eu tô bem. É desse tipo. Se fosse pessoas por quem a perda desse afeto deixasse realmente uma falta inestimável, eu acho que eu seria mais equilibrada como vocês. Mas como são pessoas que esse afeto não faz uma cosquinha muito profunda, eu vou deixar pra próxima eleição, quem sabe? Gente, agora adorei ser chamada de equilibrada, só de fazer esse parênteses. Adorou o quê? Ser chamada de equilibrada? Não sou não. A gente tenta. Que Marina te perguntar a sua maior qualidade, você diz, Letânia diz que sou muito equilibrada, filha. Você não acha que a gente, passar dos 40, dá um equilíbrio? Gente, o equilíbrio é necessário, a gente tá exatamente na metade da vida. Talvez um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra lá. Mas essa expectativa existe, você não acha que ela se impõe? Mas eu sou mais equilibrada do que há 10, 20 anos, isso não tem dúvida. Então, é um caminho em direção ao do que há 5 anos, por exemplo. Demais. Eu também, muito mais. É isso. Meninas, vamos abrir aquele comércio que a gente adora? Vamos lá. Fabrícia? Palpitaria. Isso. Explica o que é a palpitaria? É o nosso pequeno comércio aqui, é um espaço onde você que nos acompanha, que nos vê, que nos escuta, manda um BO e a gente faz o quê? Palpita, né? Pelo simples prazer de palpitar. E pelo simples alívio de saber que não é com a nossa vida tão mais simples resolver problema dos outros, não é mesmo? E sem a menor pretensão de ter razão, né, gente? Exatamente, isso é só um palpite, é uma sugestão. Não é uma regra, não é uma ordem, não é uma consultoria. É um palpite, gente. Se quiser, leva. Se não quiser, deixa aí. Deixa aí. Olha só, no nosso Insta, que é @semrazãopodcast, a gente recebe lá pelo direct e a gente recebeu um texto. Pode mandar áudio também, que a gente traz, enfim. A gente recebeu, dessa vez a gente vai falar sobre BOs sentimentais. Adoro. Tudo certo? São os melhores. Adoro. Abre aspas. Desde o meu último namoro, que terminou um pouco antes da pandemia, a vida sentimental deu aquela bagunçada. Fiquei meses na seca. Depois pintou uma certa preguiça de me relacionar. Gente, a pessoa terminou logo antes da pandemia, meio azarada, né? Claro que ficou na seca um tempo, meu Deus. Normal. Seguimos. Por isso, acabei optando por encontros casuais, que estavam até rolando, porque aparentemente as pessoas querem mais ficar do que namorar. Gostosinho. Mas daí a fonte começou a secar. Comecei a levar toco de gente que eu nem queria tanto. Ai, que horror! Que dei like só por dar e comecei a ficar puto com isso. Eu também ficaria. Pera, né? Nem tô te querendo muito, tá me dando toco, hein? Botou a bunda na janela é pra passar a mão nela. A pessoa bagunçou ali. Ancorado por divagações aleatórias e muita terapia, coisa boa. Decidi que ia mirar no céu pra alcançar as estrelas. Tem uma música, gente.
E acabei alcançando as estrelas. Aí copiou isso aí de Vitor Clay. É isso, Foi, ele inspiração se inspirou Vitor em Clay. Vitor Meu Clay. conhecimento de cultura pop é zero. E que Sabe o que é Vitor significa? Clay? Peraí, Meu tá, Deus. volta. Ela não sabe o que é Vitor Clay. Volta. Depois vocês me explicam. É Vitor Clay, tá? Vê Essa um pouquinho frase de aqui, ó. Faustão, essas coisas assim que Mirar você no sabe quem é. céu para alcançar as estrelas. Guarda isso. Eu mirei a lua, mas ele fala mirou a lua para alcançar as estrelas. Continue o nosso BO. Que significa, se é para levar toco, que seja tentando um objetivo, digamos, mais audacioso. Quem sabe, mirando o namoro, a gente arruma um sexo gostosinho. Boa! Então, eu decidi que Grindr é pra putaria e Tinder pra namoro. Definição minha, porque ninguém manda em mim. Isso aí, sim que Gostei, eu gosto. é isso. E parece que a abordagem tinderística, ou seja, a tentativa de namoro, tem sido mais bem recebida que a grinderística, a tentativa por sexo. Será que a pandemia fez as pessoas valorizarem mais um relacionamento? E 2, acham que minha nova estratégia está correta? Tem regra quando a gente está tentando conhecer alguém? Não, esse negócio acabou, fecha aspas. É, isso E de agora? se a estratégia está correta ou não, ele vai saber Ai, gente, realizando ali, Meu né? filho, nada resiste ao campo de batalha. Vamos dizer, na hora que você estiver lá na sua batalha, que você vai ver o que vai dar certo. Se a estratégia tá certa ou não, você só vai saber se arrumar sexinho gostoso, se arrumar beijinho na boca e se inimia no fim de, né? Mas eu acho estranho, assim, que como estratégia ele tente uma coisa querendo obter outra. Não é esquisito? eu acho. Palpite. Eu vou palpitar. Eu acho que a gente tem que reduzir as expectativas nesse caso. Porque é isso que você falou de se joga e vê qual é. Gente, você joga a rede. Se vier peixe, se vier camarão, se vier Grindr, uma bota ou velha, Inner Circle. se vier... Entende? Eu acho que tá tentando racionalizar demais, ou seja, tá tentando ter razão prévia sobre a coisa antes dela acontecer. Tudo bem que eu não tenho lugar de fala, porque esses aplicativos surgiram depois que eu já estava casada. E eu não tenho experiência de usar os aplicativos a ponto de saber como é que a gente chega à conclusão que a gente está ali se expondo e está ali olhando o que tem de interessante para conhecer e como é que a gente decide. Como é que lida com isso? Eu também não sei tenho bem. experiência. Ah, Eu então não vou tenho contar da minha experiência. parca experiência. Gente, só tem canguiço. Desculpa. Só tem carniça. Mas o fato... 98% é carniça. Então eu achei estranho aí ele falar que o Tinder tá melhor pra conseguir namorinho. Eu não sei, é homem que mandou? É homem, É, é pode homem. ser que o nível das mulheres esteja um pouco melhor, porque o nível masculino, gente, é só carniça. Desculpa aí, Tinder. Vamos melhorar o nível? Vamos melhorar o nível? Pois é, mas assim, o fato de que a pesca não tá sendo boa, a gente passa para outra atividade extrativa? Vamos a caça, a pesca, extrativa. Então, é isso. Se a pesca, sei lá, tá numa época que não... Quem sabe a Na gente... entre safra, ou a safra não foi boa. A gente parte para um veganismo. Pelo que eu entendi, ele tava em safra recorde, Tava em safra recorde e mingou. mingou. Mingou, mas assim, foi durante a pandemia, tá? É, que eu acho que Ah, são gente. condições muito, Mas muito pandemia- E ele pergunta isso aqui também, vocês Só acham que pensar a em beijar pandemia a fez boca. as pessoas valorizarem mais um relacionamento? É, porque você pensar em beijar em uma boca que você nunca viu na vida na pandemia era quase uma sentença de morte. Mas você vamos acha que falar a agora verdade. que as Ou coisas... o trampo, né? Que as pessoas faziam testes e tal, teste de Mas você Covid, acha que pra poder agora que encontrar. as coisas estão mais tranquilas, ainda se reflete isso pós-pandemia e as pessoas querem mais amorzinho? Elas ficaram muito carentes, você acha, durante o período da pandemia? Eu acho que as pessoas são carentes sempre. Eu Eu acho acho que que é as o pessoas são contrário. carentes sempre. Eu acho que na pandemia pode ter rolado assim, poxa, como ia ser legal ter um amorzinho agora e tal, porque, né, não dava pra sair, não tinha. E depois que acabou isso e Tá uma liberou euforia. balada, Demanda reprimida. Bunda lelê. Demanda reprimida. Demanda reprimida. O povo Isso é tá bunda massa. lelê, talvez seja isso. É, talvez seja isso, mas enfim. Para isso aqui também, ele falou que mingou, não sei, né? Pode ser também a coisa da lei da oferta e da procura. De repente a procura tá tão grande que pode estar um pouco difícil encontrar. Bom, meu palpite pra ele é vai pro campo de batalha e aí lá você vai ver se a Exatamente. estratégia tá certa ou não. Se não tiver, fiote, muda. O meu Boa palpite, sorte. também vai nessa linha, do tipo, continua jogando essa rede e aproveitando o que puxar. Ai, vamos pro Vai próximo, pro próximo. meninas. Conta pra gente, tá, querido? Você que mandou aqui, conta pra gente, vai atualizando a gente na estratégia, que a gente quer saber. Abre aspas. Essa aqui ela pôs até uma mulher, tá, gente? Ela colocou um título, que fofa. Coisas que não dá pra entender. Uau!
Eu estava quieta no meu canto, tentando esquecer uma paixão inesquecível, sem muito interesse de olhar para outros. Aí um cara com quem eu já tinha trabalhado me curtiu no Tinder. Era um cara que já tinha passado pela minha cabeça, confesso. Mas eu sequer pensava que poderia rolar. Curti de volta. Ele começou a puxar papo imediatamente e se mostrou um fofo de primeira categoria. Já tá querendo. Marcamos o encontro e ele já chegou me tascando um super beijo. Ai, que inveja! Eu pensei na hora, putz, que beijo bom. Menina, esse beijo aí tava guardado, hein? E me surpreendi porque ele verbalizou isso de um jeito super espontâneo. A gente gosta. É bom verbalizar, a gente, né, não precisa ficar tentando Verbalizou que ele adivinhar. falou o quê? Agora eu não entendi nada. Verbalizou. Que o beijo foi bom. Que o beijo foi Ah, bom, ele gosta também desse beijo achou, bom, é. Ela Tá, pensou gente, e ele eu fiquei verbalizou com isso. tanta inveja que eu fiquei até meio confusa. Ela achou e o Pó foi lá e verbalizou, confirmando que o troço deu Beijo liga. bom e tal. A partir daí a conexão foi instantânea, com conversas engatadas sem parar, muita coisa em comum, troca de músicas, de piadas e até de apelido. Aí, Mas- apelidinho assim, logo de cara. mas eu tava de viagem marcada. Achei too much. Ele seguiu fofo, também achei. Calma, vamos chegar nessa Ai, parte, gente, amiga. está me cheirando a cilada. Cilada. Pois Vai, é, mas aqui ó, continua. rolou um mas, deve vir uma cilada mesmo, mas eu tava de viagem marcada. Ele seguiu fofo, disse que sentiria saudade e iria me esperar. Meu pé, que estava atrás por ressentimentos passados, deu um passo à frente. Baixei a guarda sem medo de demonstrar afeto. Isso é bom. Mas é bom nessa liberdade? É, mas eu tô sentindo cheiro de cilada, por isso Outro que eu já mas. tô com medinho Já já. tem outro mas aqui. Ó. Mas logo depois recebi uma mensagem dizendo que ele não queria um relacionamento e que eu podia aproveitar minha viagem. Não valeu? Não senti raiva, ai que evoluída. Não senti raiva, porque eu sei que ele foi honesto. Mas a decepção não deu pra segurar. Só sei que tô confusa até agora, sem entender como alguém pode ser tão volúvel, fecha aspas. Eu só espero, amiga, que você tenha aproveitado muito sua viagem, tá? Sem ficar presa nesse boy, esperando mensagem. Para, né? Pois Eu acho que ele queria algo mais naquela noite, e aí não rolou, e ele foi pra próxima da fila, nega. Desculpa, mas eu acho que é isso que rolou. É uma possibilidade. Né? Chegou todo Agora. fofo, amor, cheio de beijo, foi bom, isso foi bom, tudo caliente, Mas, gente, achou Mas que foi, ia... eu não entendi, mas Eu foi, super entendo. foi vários encontros, pelo que eu entendi. Foi uma coisa, né? Teve conversas engatadas sem parar. Olha, troca de músicas, de piadas. apelido. E aqui, eles já se conheciam, ó. Ela já tinha trabalhado então. com ele. E já tinha passado pela cabeça dela, então... Me falta uma informação aqui para poder palpitar com mais propriedade. Assim, falta uma Muito informação. racional, você. Não, mas eu levo palpite muito a sério. Palpitemos. Faltou a seguinte informação. Ela fala que estava de viagem marcada, mas Isso. essa viagem duraria quanto tempo? Porque uma E o coisa Kiss é and passar Floyd- e o Kiss and muito. Floyd? Uma coisa é você passar um ano fora. Outra coisa é uma viagem que vai durar 30 dias. Não, Eu aqui, acho. ele seguiu fofo, disse que sentiria saudade e iria me esperar. Pois não é, deve ter mas sido uma esperar viagem longona, não. quanto? Pois Super é. longa, não. Então, isso atrapalha um Viagem pouco. de férias, sei lá. Mas talvez. tem duas coisas que também que eu achei que... Complica não, Letânia? Não estou complica, complicando, mas, por exemplo, fez apelido antes de namorar. Isso eu achei meio muito também. Psycho. Psycho Killer. Totalmente. Que esqueci. Mas vem cá, não, Apelido antes de calma. namorar. Eles já se conheciam. Será que não haveria uma paixão platônica prévia? Gente, eu tô achando que vocês estão viajando Eu demais. acho Esse cara que só não. queria, ó. E eu acho o Não seguinte... rolou, ele foi pra próxima da fila. Simples assim. Ela achou Olha bonito. eu querendo ter razão, olha. Ela achou bonito que ele foi honesto. Mas ele. Aí aqui entra o problema do timing. Ele foi honesto, mas só quando ele quis. Por que ele não foi honesto desde o início? Mas é, cara, como que antes ele Primeiro tava ele super ia. fofo, vou te esperar, apelidinho, Exatamente. música. Eu acho que esse moço não foi honesto. Esse moço é um interesseiro. Esse Esse moço foi um interesseiro, queria te pegar, não pegou. E você Andou. pegou geral nessa viagem? Foi feliz? Tomara, Sim, quantos anos torcendo pra que tomara. isso tenha Porque acontecido. eu acho que esse moço é um honesto seletivo. E aí isso é muito arriscado. Vamos para a Next. próxima, então. Vamos lá, a próxima tá aqui no meu celular, eu vou ler. Ai, terminei, vou fazer o abre aspas e fecha aspas, tá? Claro. Pra gente saber. Sim. Abre aspas, é uma mulher. Terminei um namoro recentemente. Foi por iniciativa do ex. Então fiquei um pouco chateada, vocês sabem como é. Sabemos, amiga, acredite. Porém, empoderada, encarei como uma excelente oportunidade para focar agora em outras áreas da vida. Estou estudando muito, fazendo esportes, tenho uma agenda cheia de tarefas e de eventos e
Até agora você tá brilhando, amor. O meu não, porque Tudo ele é ótimo. cheio de eventos e tarefas, eu tô assim, tô cansadíssima. Não, mas ela já focou cansei. em outras áreas da vida. Não, então lá, Fina, poderada. maravilhosa. Isso, poder. Não se derrubou. E aí que tá o problema. Quando eu menos esperava. Eis que surge esse novo crush. Mais que um novo crush, é um match perfeito. Curtimos o encontro e parece que somos os dois igualmente emocionados. Quer dizer, nitidamente está rolando uma empolgação mútua. Mas eu não sei se eu já estou pronta para entrar em outra relação. Será que as questões com o ex estão mesmo superadas ou sou eu que estou forçando a superação? E aí, o que vocês acham? Quando a fila anda, a gente precisa necessariamente abrir o guichê? Sim ou não? Fecha aspas. Ué, gente, se a moça tá empolgada, por que ela não vai abrir o guichê e outras coisas? Vamos falar a verdade? Se ela tá empolgada, abre mais do que o guichê, querida. Abre Gente, muito Ou mais. abre só isso e o guichê não, porque ela não sabe se ela tá pronta. E se ela não sabe, provavelmente ela não tá pronta. Acho que é muita racionalização que a gente Eu faz também quando a acho. gente tá pronta ali, a situação mostrando que pode ser boa, que pode ser feliz, o que a gente faz? Cortezinho. Mas ser é ela humano, mesma. Ela mesma ser tá aqui, humano não é sei se eu tô racional. pronta. Então, é isso que a gente faz com a gente. A gente só sabe se tá pronto, se não tá pronta, no caminho, gente. Tem um filósofo muito famoso, tem uma frase que eu uso muito, que é: o método é o caminho depois de percorrido, minha querida. Não adianta você ficar querendo racionalizar as técnicas e as estratégias. Aliás, isso vale para todos os 3 palpites. Escolher qual aplicativo que você vai usar, se você vai se colocar mais para jogo sexual ou namorinho, ou então ficar tentando adivinhar, poxa, ele foi honesto, mas será que ele disse... Cara, o Você método deve ser. é o caminho depois de percorrido. Vai! Então, Se joga? Você Vai, diz isso pra se ela? joga. Também conheço um filósofo muito famoso, importante, Samuel Rosa, que também diz: o caminho só existe quando você passa. Então é a mesma coisa. Quando você Entendeu? passa. É estamos isso, muito gente. musicais. Vai! Tururu, Vai! tururu, É isso. tururu. É Ô, gente, isso. o não, mas negócio ó, eu vou dizer o seguinte, a partir do meu lugar de trauma, porque tô aqui toda fofa, né, falando, ai, calma, não, espera, será que ela não tá... Eu já me ferrei muito na vida por isso. Por se jogar antes de estar Eu sou resolvida. intensa, eu me jogo, eu acredito e tal, eu me ferrei, assim. Não é que, eu não sei se dá pra me arrepender, tudo que eu vivi foi muito autêntico, foi muito de verdade, pelo menos da minha parte. Mas, se eu pudesse conversar com a Letícia ali de trás, eu falaria, calma, só um pouquinho, pensa, vai devagar. Então, o que eu te aconselho, amiga que mandou aqui pra gente? Se joga, tá? Viva essa relação. Não deixe de viver, mas também não deixe de seguir fazendo o que você tá fazendo, que tá sim. bom pra você. Continue estudando, Isso eu fazendo concordo. seus esportes, com a sua agenda. Esse foi um bom ponto. Sabe? Porque Excelente. ficou a impressão seguinte, que se ela entrar na relação, ela vai ter que deixar isso aí de lado. E não, Por que não e pode? não. Ai, a gente É, bate tem no razão. microfone. Por que não pode ter as duas coisas, fofa? Exatamente. Não é? E reduz a expectativa também, né? Pode Isso. continuar fazendo esporte, fazendo as coisas que estão te fazendo bem e vai lá dar seu beijinho. Não, sem dúvida alguma vai cafungada ser no um cangote. relacionamento muito melhor. Um relacionamento em que se Não entra é? com essa consciência do tipo, nossa, eu tô super aproveitando a minha vida, o meu tempo, e o relacionamento é só a cereja desse Porque sabe? você não pode colocar na mão do outro a sua felicidade. Ó, Isso é pode receita ser- pra falir sua vida. Pode ser Não que o faça relacionamento anterior aí fosse desses, que, como ela falou, agora voltei a fazer as coisas que estão me pode fazendo ser bem, isso. ela tinha ficado com isso aí. Se eu me relacionar de novo, vou ter que deixar de fazer. Então ela devia estar vivendo isso Mas quem antes. disse? Quem disse? Quem disse que Quem você tem que disse? fazer isso de novo, Exatamente. fofa? Não Tá vai aí o fazer isso de aprendizado, novo. amiga. Não vai fazer de novo exatamente porque é um novo caminho, é um novo relacionamento, é uma nova Isso. experiência. É isso. Se joga, novo mas não vida guarde Agora, suas asas. ficar o que eu acho que não pode ser é, não vou entrar porque ainda não foi tempo suficiente. Gente, tempo é hoje. Por falar em tempo, minhas amigas, vamos aqui pro nosso Esquizotéricas. Ai, vamos, hoje eu Pra trouxe gente até pra poder fazer a se vinheta, despedir. olha. Essa com pulseira, olha. Então, atenção, atenção. Cigana. Momento Esquizotéricas. Tema de hoje no Esquizotéricas. É o eclipse, Explica o que é né? esquizotéricas primeiro, gente. Episódio 1 temos que falar. Esquizotéricas. Eu vou passar pra Letânia, porque esse nome veio de foi ela Letânia que fez. Chaves. Ela é Esquizotéricas. maravilhosa pra nomes. Quem não tem o seu lado místico, seu lado espiritual desenvolvido? Todos Muita temos. gente. Não, Desenvolvido, não Nós sei. temos. Nós temos. Gostamos do negócio. Gostamos. Se somos desenvolvidas nisso, não é outra Quem história. não Mas eu gosta entendo, de estar todo mundo atento tem aos isso. sinais? Todo mundo Essa é tem. a onda. Então a gente quer esse pedacinho do podcast para a gente compartilhar entre nós quais foram as experiências da semana nesse sentido. Um sonho estranho, um sinal que você percebeu, uma coisa que é uma incrível coincidência.
esse tipo de sinais que a gente capta ao nosso redor, que nada são além de mensagens Do além. do além para nós. Vamos então, hoje a E gente... essa semana teve um acontecimento importante. Nossa, por isso, esse teve um dos mais importantes do ano. Do Fala ano, aí, Lex. o eclipse total lunar no signo de Touro. E eu quero saber como que vocês sentiram. Foi terça-feira. Pois Mas é, o que mas significa esse eclipse? Exatamente, vamos falar que é um eclipse que veio trazer transformações, rompimentos. Os eclipses são momentos insegurança. de reflexão, são momentos de ruptura, são momentos de reavaliações, já trazem uma carga astrológica pesada, os eclipses todos. Esse, em Touro, acontece isso tudo, esse momento de rupturas ou de grandes desvelamentos de situações, no signo de Touro, que é um signo mais aterrado, mais ligado a dinheiro, segurança, Ou seja, abalos bases nas seguranças e da nas galera. bases. Quem sentiu alguma coisa aí, fala pra nós. Mudanças inesperadas também. Mudanças nisso? inesperadas que a princípio parecem muito desagregadoras, mas que Peraí, talvez... que dia que foi esse eclipse, Lê? 8 do 11. Foi terça-feira, 4 dias E atrás. aí, ó, pelo que eu estudei disso aí, você pode sentir o efeito uma semana antes, uma semana depois ou um mês exatamente depois. E esse eclipse trouxe muito a fervura das multidões, que é exatamente o que a gente está vivendo nesse momento. A fervura das multidões. Então, assim, eu escutei até astrólogos dizendo: evite multidões, evite entrar na onda de multidões, que isso pode te levar para o irracional. Ou, no meu caso, que sou ariana, com ascendente em Libra, uma provável, talvez, insegurança na parte material. Sim. Outras pessoas já começam Essa a parte segurança, segurança afetiva. Bom, inseguranças, incertezas, rompimentos, transformações, acelerações. E eu vivi transformar. Eu tô chocada, porque no dia do eclipse, pelo que vocês estão me falando, aconteceu algo muito inesperado, foi na minha vida pessoal. Foi de fato inesperado e eu fiquei assim, até hoje eu tava matutando nisso. Nossa, eu não esperava, foi muito surpreendente aquilo. Foi surpreendente, olha. Mas é uma coisa que viu? já se resolveu? Uma coisa aconteceu e resolveu. Não é uma coisa que vai ter um reflexo mais adiante? Vai impactar a sua vida futura, você acha? Vai impactar a minha vida Olha, futura. viu? Então, tá vendo. Mas você sabe que eu li sobre o eclipse antes dele acontecer. Fiquei esperando coisas terríveis e não aconteceu. Olha, comigo até agora também não aconteceu nada, tenho que confessar, e eu tô achando bom, porque inseguranças materiais é tudo que eu não preciso nesse momento. Aí eu tô ok? nesse momento Eclipse. de botar contas assim na ponta do lápis. Eclipse, por favor, fica aí Então, quietinho. você tá botando e não apareceu, tipo, alguma dívida que você não tava esperando? Apareceu! Isso. Isso É, é eclipse. Você é aí. libriana, então, para Libra ou ascendente Libra, que é meu caso, era isso aí. Isso é inseguranças eclipse. materiais, coisas que Coisas você tinha e de repente aparecendo. pode não ter mais. Eu coisa vou assim. contar o que aconteceu. Então, trampo eu fazer o levantamento aqui de tudo que eu já paguei, do Simples. Minha contadora falou, a receita, deu a louca na receita. Você vai ter que levantar tudo pra eu mandar pra receita e tal, enfim. Pra Ô, mim, receita. o que- Ó, eclipse, Minha gente. musa astróloga Mariana Chagas falou exatamente isso, impostos e coisas assim. Chocada, gente. Tô Gente, chocada. propaganda assim gratuita. Mariana Chagas, astróloga, ela é o Mariane. máximo. Mariane Chagas, Astronália, é o canal dela no YouTube. Vai lá ver e ela fala exatamente isso pra quem é Libra, ascendente Libra. Problema talvez com impostos, coisas que você nem sabia que tinha que pagar e de repente descobre. Esquizotéricas. Eu vou ficar aqui chorando até encerrar, obrigada, tchau. Esquizotéricas nem sempre é uma coisa sem razão. Porque estamos aí É. vendo razão nessas coisas todas aí. Mas aí a natureza tem sempre razão, né? Se a gente for olhar gente, que são os astros, ok? É só pra gente ficar esperto. O negócio é ficar esperto. Pois é, eu fica tô esperto. querendo que o eclipse fique lá quietinho, porque eu não senti É. nada até agora e tô achando bom. Muita tá? meditação, muita respiração funda, profunda. Isto. Que nos alimente. É isso por hoje. É isso, por hoje. Obrigada, meninas. Vamos deixar nossos endereços. Eu sou no Instagram, @LeticiaRena, _jornalista. E vocês? Fabrícia.dolabella No Instagram. no Insta. E no Instagram eu sou @Letânia Chaves. Porque afinal, alguém que se chama Letânia Chaves só pode ter no Instagram @Letânia Chaves. E quem quiser aí deixar nos comentários falando se você prefere ser feliz ou ter razão, ou alguma situação que você tenha preferido ser feliz do que ter razão, ou que não tá mais afim de ter razão em algum assunto, escreve pra gente, que a gente vai falar aqui sobre isso aqui depois. E ok? mande seus causos pra nossa palpitaria. Beijo! Bye, bye!